Só reforçando, né? Hoje o estudo é dos 15 princípios fundamentais. Quem vai apresentar para a gente é a Tati, ela vai falar sobre Deus. A palavra é sua, Tati. Boa noite a cada pessoa aqui, encarnados e desencarnados, né? Cada um na sua casa, a gente podendo estudar juntos aqui. Então, o Religare resolveu fazer esse estudo dos princípios fundamentais, são 15 princípios, e a gente vai fazer um por mês. Então, esse é o nosso primeiro estudo desse tema. Então, eu vou projetar aqui e vou falar um pouquinho, né, de como é que... Deixa eu só... Se por um acaso vocês não virem, eu peço para vocês me avisarem, tá? Por favor. Então, os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Estamos numa reunião pública do projeto Espírita Religare. Esses 15 princípios, ele é uma metodologia que começou a ser implantada em Minas Gerais, né, com estudiosos da doutrina, para facilitar o embasamento da doutrina, para abranger todos os temas, mas como uma base bem inicial, assim. Então, os 15 princípios são: o primeiro deles é Deus, que a gente vai falar hoje, depois vamos ver Jesus no mês que vem, depois Espírito, Perispírito, o quinto é a evolução, depois a gente vai ver livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma. O 11º é vida futura, depois plano espiritual, mediunidade. O 14º é influência dos espíritos em nossa vida. E o 15º, ação dos espíritos na natureza. Se nós observarmos, tem uma sequência lógica, assim, né? Deus primeiro, a causa primária é Deus, aí depois vem Jesus, e vamos entender um pouco de espírito, mas é introdutório, é básico. Então, depois tem que ter um aprofundamento desses conteúdos, assim, né? Desses conceitos que a gente vai apresentando aqui. Então, o primeiro deles é Deus, e a primeira questão de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? Então, a gente fala assim, não pergunta quem, não pergunta o que, não é uma coisa, o que é? E a resposta dos Espíritos é uma resposta bem sucinta, 2 linhas: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que é Deus? É a inteligência suprema, que é a base de tudo, é onde começa tudo aqui, né? Tudo teve início em Deus, é a causa primária de todas as coisas. E depois, nessas primeiras questões do Livro dos Espíritos, Kardec vai aprofundando, vai tentando entender um pouco mais e perguntando aos espíritos: o que eu posso fazer? E a gente vai tratar algumas dessas questões só, que a gente tem um tempo limitado aqui. Então, claro que exige depois um estudo de todas as questões ali. Vocês vão ver que eu vou pular algumas, vou voltar, porque a ideia é que a gente reflita nisso, ó. Deus é a inteligência suprema. A gente acessa isso mesmo, inteligência suprema? Nossa inteligência não é pequena, já evoluiu um pouco, mas é limitada. Então, assim, essa inteligência suprema, como é que a gente investiga um pouco mais isso, né? E a causa primária de todas as coisas. Ele é o início de tudo, ele que é esse início. Então, Kardec segue perguntando, então já fomos para a questão número 4, olha, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E aí vem para a lógica bem no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, tudo que não é obra de homem foi criado por alguma outra coisa, né? Então, a nossa razão vai responder, porque não tem um efeito sem causa. Então, fala assim, foi uma explosão, é o Big Bang, mas o que explodiu? Tinha alguma coisa antes, nada não tem como explodir. Então, alguma coisa, a matéria não se cria por si só. Então, a existência de Deus vem dessa justificativa. Olha, não tem como você falar que o nada vai conseguir gerar alguma coisa, né? E Kardec vai fazer esse comentário nessa questão. Ó, para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa
e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, quando a gente vê alguma coisa assim, vê um objeto artesanal, por exemplo, imagina que a gente está olhando aqui para uma cadeira de madeira artesanal, que a gente sabe que foi feita, por quem? Não sabemos por quem, necessariamente, né? Se apresentar a cadeira aqui e não falar quem fez, mas a gente vai falar assim, tem um artesão que fez, tem um marceneiro que fez, tem uma pessoa. Então, quando a gente olha essa criação assim, né? A gente pode escolher olhar para muitas coisas. A gente pode olhar para o corpo humano, a complexidade que é os nossos olhos. Gente, quando a gente pensa que a gente tem um cortezinho aqui e a gente não faz nada e ele sara sozinho, né? Que coisa que o homem conseguiu criar que tem essa perfeição de estraga e conserta sozinho, assim, né? E se renova, como o nosso caso aqui. A gente tem esse envelhecimento, mas a nossa pele está se renovando. Então, assim, se a gente fosse olhar só para o cérebro humano, que a gente já tem um tanto de incógnitas ainda, tem muita coisa que a gente desconhece, a gente já veria que tem uma limitação humana que fala assim, olha, tem coisa que a gente não vai conseguir entender aqui, que é uma criação muito maior do que um ser limitado poderia fazer, né? Um ser, vamos dizer assim, que não fosse um todo poderoso que a gente costuma dizer, né? Deus todo poderoso, assim, né? Então, esse Deus causa primária mesmo, esse Deus, né? Que não é material. Então, aí vamos chegar em algumas outras coisas. Aí, voltando à questão anterior a 3, olha só, poderíamos dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos vão puxar nossa orelha. Definição incompleta, é uma pobreza de linguagem dos homens insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então, como é que a gente vai dizer assim, Deus é infinito? Mas o que é infinito? O infinito para a gente pensa, os números são infinitos, né? Tá, mas é abstrato isso, né? O mar é infinito, porque não tem um início e fim, mas ele é limitado. Deus não é limitado. Então, esse infinito, tá vendo? É uma definição incompleta. A gente ainda nem tem linguagem suficiente para acessar nem as perguntas de alguma maneira assim, né? Como que a gente consegue acessar isso? Então, Deus está bem acima. E nesse sentido, o Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Então, a gente não conhece o infinito e vai falar que Deus é infinito. Então, ele, vamos dizer assim, ele tem esse atributo, ele é infinito, vamos dizer, mas isso aí é pobre, né? Não é suficiente para a gente falar assim, entendi, Deus é infinito e está tranquilo, agora eu sei o que é Deus, né? Fica faltando ainda, fica incompleto, né? Porque a gente não consegue ainda, com a nossa linguagem, acessar. E por que a gente não consegue? A questão número 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos são muito claros que não. Falta-lhe para tanto um sentido. Então, o homem aqui é o ser humano, né? O ser humano pode compreender essa natureza íntima de Deus? Não, nós estamos encarnados, a gente tem a matéria que nos limita os sentidos, então falta um sentido para a gente entender essa natureza de Deus. Quando que a gente poderia acessar isso? Quando a gente for evoluindo e a gente virar um espírito puro, que aí já não tem a matéria, né? A gente vai ver que a gente vai desprendendo da matéria e aí esse acesso poderia acontecer. Enquanto a gente está muito materializado, não tem como, falta-lhe sentido. Essa matéria é um limitante. Mas então eu desencarnei, eu vou acessar? Não, porque a gente não desencarna espírito puro se a gente não for espírito puro agora, que é o nosso caso. Assim, vamos dizer, não posso afirmar por outros, né? Vou falar assim, tenho certeza que eu ainda tenho muito que caminhar. Então, quando eu desencarnar, ainda vai ter muito de matéria em mim, ainda vou estar muito ligada à matéria, ainda tem um processo, que a gente viu que é um dos princípios também, que é a evolução, né? Então, isso aí, para a gente acessar Deus, ainda vai ter que caminhar para tirando esses, vamos dizer assim, como se a gente estivesse subindo uma montanha mesmo, né? A gente fala dessa evolução que a gente vai galgando aqui, e a gente vai começando a ver um pouco mais longe, ver um pouco. Então é como se tivesse uma penumbra ainda tampando os nossos olhos e o Deus como um sol, só fazendo uma comparação, e a gente ainda não conseguiria ver esse sol, porque ainda tem coisa que tapa os nossos olhos de alguma maneira. Mas à medida que a gente vai subindo e vai acabando essa penumbra, a gente vai tirando um pouco a matéria, a gente vai conseguindo perceber um pouco mais. Então, por enquanto, falta no sentido.
E na questão número 13 vai falar dos atributos, olha só. Vai falar assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos, né? Dos atributos de Deus, com esses, vamos dizer assim, com todos esses aqui, eterno, infinito, imutável, todas essas definições aqui, a gente poderia falar assim, agora eu não tem uma ideia completa, o infinito era pobre, beleza, mas aí eu coloquei eterno, infinito, imutável, Kardec colocou uma lista ali, né? E aí, o que, que os espíritos vão dizer? Do vosso ponto de vista, sim, com aquela lista bem maior do que só o infinito, a gente colocou vários outros atributos, do vosso ponto de vista, a gente poderia dizer que abrange tudo, mas ficar sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. Então, quando a gente pensa nesses atributos aqui, colocou uma lista maior e aí fala assim, do que vocês dão conta de entender agora, isso sim, abrange tudo, acredita abranger tudo, mas existe uma inteligência que é maior do que o que a gente acessa, né? Então, o homem mais inteligente ainda não consegue, porque a gente não tem ainda uma linguagem, a gente tem, né, tem a limitação das ideias e das sensações, a gente está limitado aqui, né? Então, esses atributos aqui como resumo, Kardec vai fazer comentário de cada um deles, a gente vai se ater a alguns aqui, mas eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, esses atributos de Deus ficariam perto do que a gente pode falar que a gente abrangeria tudo que a gente dá conta de entender do que é Deus. E aí, essa parte aqui fala assim, ó, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, ele teria saído do nada. Então, ele já existia por todo sempre. Então, Deus sempre existiu, é eterno. Não tem um criador, não tem alguém que criou Deus, não começou de algum lugar. Então, diferente de um Big Bang que teria que explodir alguma coisa, Deus é e sempre foi eterno, ponto. Então, não tem como explicar onde foi criado, né? Deus é eterno. Imaterial. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não poderia ser imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Então, se a gente imaginasse que Deus está se mudando, ele não seria perfeito, ele não estaria pronto, vamos dizer assim, estaria necessitando de alterações. Não. Deus, perfeito. Então, ele é imaterial, porque senão ele poderia se mudar, porque a matéria muda. A natureza da matéria é que ela muda constantemente. Então, Deus é imaterial. Então, quando a gente pensa que Deus é imaterial, aí a gente coloca um pouco de barreira do que a gente pensa, porque a gente vai muito para os sentidos. E quando a gente pensa numa pintura que descreve Deus, a gente já viu várias vezes pinturas que colocam Deus como um homem velhinho e tal. Então, a gente fica materializando Deus, a gente fica, às vezes, negociando com Deus, como se a gente tivesse que fazer alguma coisa, porque ele precisa de alguma coisa. Deus não é matéria, ele não precisa dessa matéria, ele não precisa... Então, assim, Jesus veio, quando apresenta Deus para nós, de um jeito assim mais amoroso, ele vai dizer que tudo é dentro da gente, que não tem nada de matéria, assim, a prece, tudo que a gente tem que fazer é no nosso interior. Então, é para a gente tirar essa ideia de querer materializar alguma coisa relacionada a Deus. Deus é imaterial. Então, nós estamos encarnados, então, somos espíritos e estamos vestindo esse corpo. E tem um perispírito que também é matéria, que a gente vai, né, depois ver um pouco dessas separadamente, né? Vai estudar Jesus, vai estudar o espírito, o perispírito. Mas o perispírito materializa. O espírito seria o perto do imaterial que a gente está vendo, né? Então, Deus é imaterial. Então, a luz é matéria, é energia, mas, entende? O ar que está aqui, que a gente não está vendo, a gente pensa assim, é imaterial. Não, tem coisas aqui. Se a gente pegar o microscópio, né, a gente está respirando, tem elementos. Então, quando a gente pensa em imaterial, é uma coisa difícil para a gente abstrair mesmo. Então, só essa característica, só esse atributo de Deus, eu coloco assim, olha, é algo bem diferente do que a gente conseguiria colocar aqui mesmo, assim, olha, dá para a gente pensar em Deus para desenhar, né? Então, mas ele está em tudo, é essa questão, né? O Criador,
ele está nas suas obras aqui. A gente consegue ver pelas obras, quando a gente pensa numa flor, que vai lá nascer pequenininha, vai crescendo, um botão abre, é uma perfeição, assim, né? A reprodução humana, né? Uma coisa pequena, vai rapidamente, cresce e vai, a vida humana, né? Cresce criança. Então é tudo muito, muito perfeito, assim. Então, que o homem não dá conta de fazer, né? E a gente vai pensar um pouquinho mais nisso. E aí, o soberanamente justo, eu pulei alguns dos atributos aqui. Soberanamente justo, Jesus que apresenta esse lado para a gente, né? Aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, vai falar, né, do Cristo Consolador, e vai dizer que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, Cristo veio ensinar o amor, né? Mas ele veio também, ele trouxe essa justiça de Deus. Vai falar da vida futura, vai explicar um pouco por que dos sofrimentos. Então, assim, bem-aventurados os que sofrem. Por quê? Porque sofrem, porque tem uma justiça de Deus, porque tem um aprendizado, porque tem um porquê mesmo. Isso, e aí essa justiça é um dos atributos muito importantes de Deus, que nos liga, assim, né? Olha, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Né? A gente ainda não acessa, mas Deus é justo. Então, assim, a gente saber disso, isso é um consolo. Nesse ponto, o Espiritismo é uma bênção mesmo, né? Quando a gente vai clareando isso, né? Esse consolo que traz essa justiça de Deus. E um outro atributo é soberanamente justo e bom. Então, essa bondade. Então, Deus é bom. Deus é bom. E um exemplo de um Deus bom, quem traz para nós aqui é Paulo. Na verdade, Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier, escreveu o livro Paulo e Estevão, né? E vai falar dessa bondade. Lá na parte segunda do livro, quando Paulo está vivendo um momento de grande dificuldade, eu vou até... não, acho que está claro aqui. Paulo vive um momento de grande dificuldade. Ele vai, depois de ter ficado no deserto, depois de ter meio se preparado um pouco, ele procura a casa do caminho, aí tá mal fisicamente, é tratado, e ele decide procurar o pai dele. A mãe dele já tinha desencarnado, e ele vai procurar o pai, e o pai dele não o recebe bem, ele fica muito mal com aquilo, e ele sai, assim, muito, muito desanimado, fica fora da cidade, assim, e ele tem um encontro com Abigail e Estevão. E é um encontro muito real, muito real. Ele conversa com os dois e Abigail tem uma longa conversa com ele, dando um ânimo. E depois dessa conversa, aí a bondade de Deus. Olha o que Paulo fala depois. Ele está muito, muito mal, afastado ali. Ele tem esse encontro com os dois que já tinham desencarnado. Então, Abigail e Estevão são irmãos. E Abigail era noiva de Paulo, né? E ela desencarna. Então, Paulo fica mal com aquilo, né? Quando Estevão é apedrejado e morto, Abigail, depois eles se separam, mas ele continuava amando muito, e ele desanimado ali, os dois vão em espírito, né? Aparecem e conversam com ele, e ele tem essa certeza absoluta que encontrou com eles, e vai dizer para nós disso aqui, olha, o infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Haveria corpos celestes como os haveria terrestres. Ele tinha acabado de descobrir, né, assim, que Abigail estava viva, que estava encontrando com ele, que estava conversando com ele. Então, haveria corpos celestes como os havia terrestres. Então, nós somos espíritas, a gente fala assim, os espíritos existem, a gente está, né, tem espíritos aqui que nos cuidam, que nos ajudam, tem um espírito aprendendo conosco de alguma maneira, tem espírito... Então, mas a gente não vê. Então, tirando os médios videntes que conseguem ver, a maioria de nós, a gente não vê esses espíritos que estão... E ele viu esses espíritos, né? Haveria corpos celestes. Então, ele tinha certeza que continuavam vivos depois do corpo ter perecido. Então, depois disso, ele vai dizer, a criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana.
os que se haviam libertado da carne voltavam ao plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância. Então, olha a certeza da bondade de Deus para esse que foi um apóstolo que nos trouxe Jesus, assim, né? Que espalhou mesmo a boa nova. E, no momento de grande dificuldade, ele experimentou essa bondade de Deus e falou: agora eu não desanimo nunca mais, agora eu tenho certeza, né? Então, assim, os que estavam libertados da carne voltavam do plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância. Então, é uma bênção a gente estar nessa doutrina dos espíritos, que a gente tem essa certeza que a gente é amparado, que a gente tem apoio, que a gente, né, pode contar com espíritos que estão próximos de nós, e a gente vai poder ajudar também nesse trabalho depois. A gente espera que a gente esteja se preparando para isso, quando a gente chegue no plano espiritual, a gente também ajude, né? Então, assim, é uma bênção isso, né, gente? Essa bondade de Deus excedia toda a inteligência humana, né? Então, eu acho que é muito consolador a gente saber disso. E aí, voltando ao Livro dos Espíritos, onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras. Tem um provérbio que diz o seguinte, essa já é a resposta: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. Se nós observarmos, essa questão parece com a outra que a gente estudou. Então, fala assim, olha, né, pela obra, de novo, vai ver a obra. É assim que você vai ver que Deus existe, né? Olha a obra, né? Tem o provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Só que olha o que ele alerta aqui. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. Então, por vezes, é a gente que se recusa a acreditar por orgulho, porque senão eu vou ter que me submeter à vontade, senão eu vou ter que entender como é que funciona o processo, o que seria, olha, Deus mandou Jesus e aí os ensinamentos. Então, por orgulho, não, eu não quero isso, eu nego. Então, isso é uma das características humanas, né? O orgulho e o egoísmo são essas chagas que a gente ainda se desvencilha delas lentamente. Então, muitas vezes é por orgulho. E aí, Kardec faz um comentário dessa questão, fala assim, julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Então, Kardec, muito didático, volta a falar isso, tem uma inteligência superior à inteligência humana, já que nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, né? A causa primária tem que estar fora, tem que estar acima. Então, esse ser. E aí tem um exemplo que eu vou contar uma historinha aqui de um senhor. Então, aqui, ó, um senhor de 70 anos viajava de trem, e ao lado desse senhor viajava um jovem universitário. E esse jovem estava lendo um livro de ciências dele lá, tal. Aí ele olha para o senhor do lado e vê que esse senhor estava com um livro preto. E ele vê que esse livro preto é a Bíblia. E ele vai à borda desse senhor e fala assim, mas você estudando a Bíblia, né, cheio de crendice, de ilusão, de coisa... Por que você está estudando a Bíblia, sendo que a gente agora tem os cientistas que descobriram coisas? Isso aí é crendice. Aí o senhor disse para ele assim, eu não acho que é crendice, eu acho que isso aqui são palavras de Deus, né? Isso aqui, para mim, é a palavra de Deus. Aí ele falou assim, não, mas é só você pesquisar um pouco, né? A ciência está evoluindo, a gente tem muitas descobertas e tem livros. E ele estava com um livro, né, científico na mão e o senhor vira e fala assim, mas o que está descobrindo então? Me fala um pouco dessa sua ciência. Poxa, mas não vai dar tempo, eu vou ter que descer do trem e não vai dar para eu te explicar. Mas me dá o seu cartão que eu mando para o senhor pelo correio, né? Eu envio para o senhor poder ter acesso a essas informações, né? Para o senhor ficar livre dessas crendices que a Bíblia traz. Aí o senhor foi, abriu o paletó dele, tirou um cartão e foi dar para o homem o cartão. Na hora que ele deu para o jovem o cartão, olha o que estava escrito no cartão pessoal. Professor, doutor, Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E um pouco mais abaixo, né, estava escrito lá no cartão, ó,
um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Por que Pasteur vai falar isso? Pasteur, ele foi aquele que, ele é um cientista francês que conseguiu provar que os seres vivos se originam somente a partir de outros seres vivos. Ele recebeu até um prêmio por isso. Isso era uma coisa que as pessoas achavam que tinha uma geração espontânea, que alguma coisa você colocava aqui, do nada, ficava um líquido parado aí, aquele líquido virava alguma bactéria que se transformava e tal. Então, ele vai provar que só seres vivos dão origem a outros seres vivos. O homem não gera vida em momento nenhum. Então, por isso, né, um pouco de ciência, quando você começa a entender o magnetismo, começa a entender radioatividade, você fala, não, mas isso aqui é ciência, a física explica, a física explica, a física explica. Quando você vai para a vida, muita ciência, quando você começa a investigar, não tem, falta mesmo, e aí é Deus. E ele teve essa certeza, né? E Pasteur fala isso, né? Pasteur deixa isso bem claro. Isso aqui estava na biografia de Pasteur, viu, gente? Isso aqui é verídico. Aconteceu em 1892, é parte integrante da biografia dele. Se vocês lembrarem agora, a gente tem um leitinho de caixinha, aquele leitinho é uma pasteurização. O que é feito? Ele é aquecido naquela embalagem que é lacrada. Então, Pasteur fez isso, né? Ele lacrou alguma coisa e isolou. Aquilo ali não gerou vida nenhuma, ficou lá isolado com um gargalo grande, assim. Quando quebrou, o mesmo líquido que estava lá pasteurizado, que tinha sido fervido, aquele líquido, ele começou a gerar. Então, viu que estava no ar. Não tinha microscópio que via o ar, que poderia afirmar que tinha elementos vivos no ar. Então, por exemplo, quando a gente pega um leite hoje, que tem material orgânico ali que em pouco tempo ele estraga, de um dia para o outro fica fora da geladeira, né? Um leite pode estragar. Se você está na caixinha, ele fica um tempão. Por quê? Porque foi aquecido, os micro-organismos morreram, está lacrado, então ele tem uma validade ali. Aquilo ali não tá nascendo nada, aquilo ali. À medida que a gente abre a caixinha, pronto, entrou em contato com o ar, aí tem uma validade menor, está escrito lá, após aberto, consumir. Então, tem esse processo mesmo. Então, não tem uma geração espontânea. Tem que ter vida para gerar vida. Então, Pasteur provou isso e olha como é que isso é interessante, né? De você pensar que essa inteligência, quando a gente vai investigando um pouquinho, fica achando que a gente sabe, o orgulho fica, não, eu sei, eu não quero. Mas quando a gente procura um pouco mais essa sabedoria, a gente vê que não tem como explicar, não dá para explicar, né? E uma outra questão do Livro dos Espíritos, que vai falar de livre-arbítrio, é um outro momento, mas tem uma parte aqui que coloca como a crença ainda era de que existia um Deus que castigava. Olha só essa questão, olha a pergunta, né? Essa aqui é o 258A. Não é Deus quem impõe ao espírito as tribulações da vida como castigo? Então, Kardec está perguntando aqui, não é como castigo que a gente tem essas tribulações aqui? Então, a resposta vai dizer, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele que estabeleceu as leis que regem o universo. Mas não é castigo. E essa explicação a gente vai estudar no momento oportuno, quem tiver curiosidade, segue a leitura lá. Mas a ideia aqui é a gente pensar nesse castigo. Porque a gente pensa assim, aquele Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus que era considerado assim, um Deus que punia, o Senhor dos Exércitos, um Deus... E Jesus vai trazer outro Deus, né? Então vai trazer um Deus amoroso, misericordioso, um Deus bom. Mas aqui tem uma fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, não é castigo, mas tem uma permissão. As coisas vão acontecendo segundo a nossa evolução. Então, assim, a gente está 2.000 anos de quando Jesus nasceu, né? Cerca de 2.000 anos, e a gente ainda tem tanto que aprender, mas muito a gente já caminhou. E a tecnologia caminhou muito. Se a gente pensar nos últimos 100 anos, como que deu um salto? A gente está cada um na sua casa, podendo assistir, né, ver, falar, ouvir, mandar imagem. Há um tempo atrás, para fazer uma transmissão de alguma coisa por telégrafo, era difícil, tinha, né, que ir num lugar, e tinha que ser palavras curtas, um número limitado de caracteres e tal. Então, assim, como que deu um salto, muito pouco tempo. Mas um dos motivos que essa permissão de Deus aqui, desse exemplo, que Deus é esse que pode mesmo, e a gente está avançando com permissão.
uma história do nascimento do cálculo, que aconteceu cerca de 350 anos atrás. Se a gente for pensar, é relativamente recente. Uma questão que ficava era quem inventou o cálculo, Newton ou Leibniz? Quem é o pai do cálculo? O cálculo da matemática que permitiu dar uma base mesmo mais sólida para a física evoluir. Tem um livro, inclusive, que trata desse tema, dessa disputa, que é a Guerra do Cálculo. E curioso que os dois descobriram a mesma coisa, por volta do mesmo momento histórico, assim, diferença de poucos anos, mas nenhum sabia do outro. Newton descobriu um pouquinho antes, mas guardou para ele, porque ele era muito criticado pelas coisas que ele estava descobrindo, então ele não estava divulgando mais. Ele descobria as coisas novas, né? Um gênio, Newton, e começou a guardar para ele e não divulgou para ninguém. E Leibniz, num outro lugar também na Europa, foi lá e também descobriu. Leibniz publicou primeiro. Aí, quando Leibniz publicou, Newton ficou sabendo e falou: não, mas eu já tinha. Então, olha só, é no mesmo momento. Então, se a gente pensar isso assim, por que não descobriu antes, então? Porque a gente está amadurecendo, Deus é bom, tem o tempo de Deus, tem o nosso tempo, e o tempo dessa humanidade mesmo, da gente conseguir avançar em tecnologia, a gente passando por esse mundo de expiações e provas, caminhando para um mundo de regeneração, mudanças acontecendo, e essa permissão de Deus, né? Olha só hoje, a gente está vivendo um momento que é possível trabalhar de casa, para muito possível. Então, assim, é muita diferença. Um tempo atrás, imaginar que era troca, tudo, precisava sair. Agora, claro que ainda tem a necessidade de coisas materiais, de alimento, de limpeza, disso, daquilo. Mas muita coisa hoje já é um pouco mais, vamos dizer assim, menos material. Já é um pouco que a gente dá conta de fazer à distância, que a gente dá conta. Então, assim, a tecnologia deu esse salto mesmo. Agora a gente tem que voltar um pouquinho para a moral, né? O intelectual caminhou, a gente tem teorias mil e tal, mas agora a gente não pode deixar para trás esse lado de buscar essa sabedoria, o conhecimento de nós mesmos. Então, vai caminhando aí. Então, só falando dessa permissão de Deus de acordo com a bondade, né? Então, Jesus nos apresenta esse Deus Pai. Olha só, Jesus vem falar desse Pai, Pai misericordioso, inclusive com a oração que ele ensina para a gente, né? Pai nosso que estais nos céus, então Pai. Jesus vem trazer esse Deus Pai. Então, é muita mudança desse Deus que é apresentado para nós com os olhos de bom, de justo, de que quer o nosso bem, que nos vê como filhos. Então, se ele é nosso pai, nós somos filhos e somos irmãos. Então, isso, o nosso olhar sobre o outro, todos nós somos irmãos, né? Então, Jesus vem viver esse amor universal mesmo e apresentar isso, né? Uma grande família universal. E um Deus que não está, olha, eu vou errar, mas Paulo, depois daquela perfeição, né, perfeição assim, ele falava em algum momento, olha, ainda faço o mal que eu não quero, ainda tem alguma coisa em mim que não é totalmente boa do jeito que eu gosto. Paulo, depois de viver o evangelho, assim, tem muito o nosso humano, mas a gente vai errar, mas Deus é misericordioso, ele sabe que a gente vai errar, que é filho, como em muitos momentos, né, é como se fossem crianças que estamos aprendendo mesmo coisas, e a gente tem esse Deus Pai, que entende, que tem o nosso tempo, mas quando a gente fala assim, tem que aproveitar a oportunidade que a gente é espírita e tem esses conhecimentos para aproveitar para poder buscar um pouquinho mais, né? É possível fazer um pouquinho mais nessa encarnação, dar um pouquinho mais, né? Deus é bom, a gente tem esse amparo, então é possível que a gente faça um pouquinho mais. Mas se a gente errar, Deus é misericordioso, né? Ele vai perdoar as nossas faltas, né? E a gente fala isso na oração do Pai Nosso, né? Na oração que Jesus ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas faltas, assim como nós nos esforçamos para perdoar, né? Assim como a gente deveria estar perdoando todo mundo também. Então, voltando um pouquinho lá no livro Paulo Estevão, o que seria a introdução, Emmanuel chama de breve notícia. Né? Vai falar aqui, ó, a contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Eu achei essa frase, assim,
forte, né? A gente fala assim, Deus é amor, a gente vai até destacar isso, né? Isso é dito por João, Deus é amor, mas Deus é a força de Deus, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E aí, olha o que ele vai dizer lá atrás, que tem necessidade de cooperação. Então a gente não consegue sozinho. É o que a gente aprende aqui na doutrina dos espíritos, que é junto, né, gente? A gente está aprendendo e está procurando o outro ensinar para a gente tentar ensinar para o outro, a gente vai aprendendo junto, alguém mostra para nós que a gente está errando em alguma coisa aqui. Então, sem cooperação não poderia existir amor. Como é que a gente ama sozinho aqui, né? Eu vou amar. Não, então, é a cooperação, é junto. E aí, se a gente for pensar que fala assim, eu amar a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro mandar, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus que eu não vejo, que não é uma coisa material, se eu não consigo amar ainda o meu irmão? Isso é um questionamento que está no Evangelho. Então, é esse esforço de ver Deus no meu irmão. Ele também é filho de Deus. Então, mas ele ainda erra, ainda está fazendo uma coisa que eu condeno, que eu já sei que está errado, mas ele está no tempo dele. Não estou falando que é para a gente aceitar o que ele está fazendo, né? Assim, aceitar. Não tem como a gente mudar o outro, né? Assim, então, essa cooperação aqui não é para a gente fazer o errado junto, mas é estar juntos e olhar para o universo aqui mesmo, né? Assim, somos uma família universal. Então, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, esse amor devia estar presente em tudo na nossa vida, mas é claro que a gente está caminhando, né? Então, assim, é um processo. Então, e aí, por que a contribuição de Estevão aqui? A história real, esse livro, por isso que ele é tão rico, né? Você pensar assim, ali são os detalhes do que viveu Paulo e Estevão, com uma riqueza de detalhes que a gente se emociona vendo aquele sofrimento, vendo aquele amparo, aquele cuidado, aquela força que vem e que segue. Então, essa contribuição, por exemplo, Estevão ficou ao lado de Paulo depois ajudando, né, do plano espiritual. Então, é contribuição de Estevão e vários outros personagens ali fundamentais, né, que aparecem, Ananias, quando Paulo fica cego. Então, necessidade dessa cooperação. Então, somos irmãos, então a gente está aqui para um cooperar com o outro, e Deus é o nosso Pai, que quer que a gente se veja como irmão, se perdoe a nós mesmos e ao outro, quando o outro erra, procurar não julgar. Então, tudo isso foram ensinamentos que Jesus trouxe, mas como esse Deus Pai, esse Deus de amor, esse Deus que quer o nosso bem, né, que é bom, que é justo, que é misericordioso. E aí, algumas falas aqui desse Deus, né? Então, Jesus responde lá em João 5, olha só. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, fala assim, Deus criou tudo e pronto. Não, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Camille Flammarion vai dizer isso no livro, Deus é a força inteligente, universal e invisível que constrói sem cessar a obra da natureza. Então, o tempo constrói sem cessar, trabalha até agora. Então, como é que ele trabalha até agora? Camilo fala aqui, ó, que ele constrói sem cessar a obra da natureza. Isso, o tempo inteiro tem essa permissão de Deus, essa construção, esse trabalho. Então, não é uma coisa estagnada que acabou, né? Aqui terminou, né? Então, é algo vivo que está sendo construído ainda. E Jesus, né, falou que estava conosco, né, até o final dos dias. Então, Jesus, o Filho de Deus, como nós somos também, né? Ele falou assim, para a gente chamar Deus de Pai. Então, Deus é nosso Pai. E Jesus fala, meu Pai. Então, Deus é Pai de Jesus. Ele coloca isso bem claro. Então, nosso irmão. Então, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, Jesus estava aqui trabalhando. E esse nosso convite ao trabalho. Então, não é para que a gente fala assim, então eu vou esperar, vou estudar e vou começar. Então, para a gente buscar fazer coisas, para a gente estar em contato, e essa construção, né, de nós mesmos e da nossa obra, porque a obra de Deus, tudo, mas o que vai ser a minha obra, né? Também é um convite, como filho de Deus, a gente estar construindo, buscando construir coisas aqui como o nosso Pai, né? E aí, Platão, olha só, Platão é bem anterior a Jesus, né? Sócrates e Platão foi um discípulo de Sócrates, que foi lá e formalizou os ensinamentos, e
E o que Platão falou? Olha só, Deus é o geômetra que opera eternamente. Bem antes de Jesus, ele estava apresentando um Deus, que geômetra aqui como um matemático, porque tem uma perfeição nas coisas. Se a gente for pensar assim, a luz vem em linha reta, é o menor caminho, é o menor... Por que ela vem em linha reta? Olha só, é uma perfeição. Eles falam que tem um... É como se fosse um engenheiro mesmo, né? Assim, alguém que criou isso tudo, né? Um engenheiro, está empobrecendo aqui a linguagem, mas assim, é algo muito, muito perfeito, né? Esse geômetra aqui que opera eternamente. E aí Platão, ele vai apresentar um mundo das ideias já. Ele vai falar que a gente se distanciou hoje um pouco dessa questão da reencarnação. Essa é a parte que algumas pessoas questionam mais da doutrina dos espíritos. Assim, por que nessa questão do mundo espiritual, como é que existe, como é que se dá isso? Mas antigamente, isso era muito real para eles, isso aí era certeza de que existia uma volta, e isso se perdeu. E aqui está falando do mundo das ideias, porque quando a gente pensa no mundo real, aqui, o mundo real para mim é esse aqui, ó, que eu pego, esse é o meu mundo concreto, é o que eu vejo. Só que esse aqui é material, é transitório. Então, o das ideias, o que a gente pensa, o que a gente elabora, esse mundo é um mundo que não tem uma contaminação, igual tem aqui, né, do envelhecimento, do quebrar. A gente tem alguma coisa de... Algum momento ela vai quebrar, né? Assim, uma coisa de louça aqui, em algum momento ela quebra. Pode falar assim, vai viver, sei lá, 1000 anos, mas é muito perecível, é muito frágil, né, dessa questão dos sentidos. Mas essa questão do mundo das ideias. Então, Deus, olha só, essa coisa do pensamento, da elaboração. Então, Deus é esse geômetra, e Platão vai trazer essa ideia de que tinha um ser, né, já que era o único, já vai falar um pouco disso, né? Deus é esse geômetra que vai falar desse mundo das ideias mesmo. Então, pessoas que já apresentavam essa ideia até antes de Jesus. E olha aqui, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso aqui está lá na primeira epístola de João, no capítulo 1. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, esse Deus luz, esse Deus amor, Deus luz. Então, esse que ilumina mesmo o caminho, que a gente fica querendo... por exemplo, quando a gente pensa que a gente fala assim, tem muita sombra, é esse mundo. Quando a gente fala assim, em mim ainda tem sombra, o que eu tenho que fazer com elas? Pegar uma luz, ver o que está acontecendo, isso aqui é o meu defeito, isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer. Então, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, diferente do que acontece ainda conosco. Conosco ainda tem alguma sombra e a gente precisa dessa luz, né? Mas a gente está caminhando para a luz aqui, né? E aí no livro Religião dos Espíritos, que é o livro que estuda o livro dos Espíritos, então lá no capítulo 76 desse livro, vai falar da parte aqui, ó, da luz de novo. Ó. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas. Então, todas as coisas criadas são composições energéticas. A gente fala dessa coisa da energia, né? Uma troca de energia, energia. Então, a física apresenta que a luz é uma forma de energia e todas as outras coisas também são. Então, isso tira um pouco dessa coisa só da matéria bruta, né? Tem algo energético, tem algo além que a gente não dá conta e que a gente não visualiza. Se a gente pensa num ímã, pensa num ímã. Aí você pega esse ímã e coloca alguma coisa de metal. Eu não estou vendo, mas tem uma atração acontecendo aqui, tem uma energia, né, de magnetismo ali que atrai. E tem outras várias coisas que a gente não enxerga, mas que tem essa composição energética. Então, é algo ainda sendo explorado. Esse livro é um livro que não é novo, esse livro Religião dos Espíritos. Ele estava aqui, ó, fugiu do meu alcance aqui, ó. A matéria fugiu. Eu fui tirando umas coisas ao redor aqui, perdi ele do meu redor. Mas eu consultei na Bíblia do Caminho aqui, a gente poderia até olhar, mas ele é um livro tem mais de 60 anos. Então já vai falar que a física já sabia dessa questão da composição energética. E isso está sendo aprofundado hoje, né? Isso já está sendo aprofundado hoje mesmo. E aí, olha o que Jesus fala para nós.
somos filhos de Deus e Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz. Isso está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Mas ele vai dizer que nós também temos luz em nós. A gente tem o hábito de, às vezes, olhar, né? Olha, ainda tem esse lado de sombra, a gente fica preso, às vezes se culpa e não caminha muito, meio paralisado por isso. Mas a gente viu, olha, Deus é luz. E Jesus vai falar que nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. E pede para que a gente deixe que resplandeça a nossa luz. Então, a gente ainda obscurece muito a nossa luz. A gente ainda não fica, assim, não olha muito para esse Deus mesmo de, olha, Deus é luz, é bom, a gente é filho de Deus, tem luz em mim, tem um lado bom em mim. Eu fico, às vezes, escondendo esse lado, né? Assim, a gente fica, às vezes, querendo, não, por humildade, por isso, por aquilo. Não, a gente, não é para que a gente esconda a nossa luz. A gente tem muitas coisas que a gente dá conta de fazer. Deus nos criou, né, capazes de escolher caminhos e de deixar que a nossa luz brilhe. Então, a gente pode fazer essas escolhas. Não é, assim, é desafiador, mas é possível que a gente olhe para isso como esse convite de Jesus, né? Vós sois a luz do mundo, né? A gente não coloca uma cidade escondida, então, eu tenho que me esconder por humildade. Não é para ficar, isso é para ser incomum, é coletivo. Nós somos irmãos, então não é para que a gente apague, né? É para que as luzes se somem, né? Cada um tem a sua luz e a gente pode ir somando essas luzes e a gente fazendo esse mundo um pouco melhor mesmo. A gente está vivendo essa transformação desse mundo, né? De expiações para virar um mundo de regeneração. Então, tá na hora mesmo da gente deixar brilhar a nossa luz, assim, né? Da gente fazer esse esforço um pouquinho maior, né? E aí vai o Deus é amor que a gente já vê isso, já ouve com mais frequência, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, quem também está na primeira epístola de João, no capítulo 4 agora. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Então, a gente conhece, a gente sabe o amor que Deus nos tem. E a gente crê nele, crê assim, né, tem certeza dele. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, se a gente fosse colocar esse resumo, né? O que é Deus? O que você pode falar que é Deus? Deus é amor. E o que é o amor? Aí já fica mais. A gente pode falar o que não é amor. Isso aqui não é amor, isso aqui não é amor. O que é amor? Então, esse questionamento da gente conhecer o que é amor, né? Jesus fala assim, olha, olhe para o outro, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, isso você vai estar tratando o outro com amor. O que é amar o outro? O que é, né? Quem é o meu próximo? Como é que eu cuido de alguém? Como é que a gente desenvolve esse amor? E aí, nós todos temos mãe, temos pai, pode não ter tido uma mãe tão presente, mas a maioria, felizmente, tem uma mãe que cuida, porque se não tiver alguém que cuida ali no início, a gente não dá conta, né? Tão frágil a gente nasce, que a gente precisa mesmo de alguém para que a gente sobreviva aos primeiros anos de vida, é fundamental. O ser humano tem essa característica até diferente bem dos outros animais, que já se viram sozinhos bem rápido, né? Começa a se alimentar e bem rapidamente se viram sozinhos. O ser humano, por longos períodos, até adultos, a gente às vezes precisa muito ainda, né? Mas para que a gente aprenda esse amor, né? Esse amor mesmo, mas é dentro da minha casa que eu tenho maior dificuldade, mas é dentro da minha casa que é esse amor, que às vezes eu quero esconder, mas que ele está presente de algum modo, é o meu próximo aqui, que eu vejo que cuidou de mim quando eu estava doente, como é que eu mostro esse amor? Né? Como é que eu sinto esse amor? Né? Com cuidado, com estar junto, com essa cooperação. Deus é amor. Então, como é que eu não é me escondendo, é me relacionando, é com o outro, né? É junto. Né? Esse amor, claro que é para a gente sentir sozinho também. Deus me ama, eu amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o próximo como a mim mesmo. Então, é para eu me amar o próximo, amar o Deus, tudo isso está relacionado. E a Rose fala com uma frequência, né, que Jesus é essa face, né? O Deus que a gente dá conta de entender, assim, que Jesus viveu esse amor.
Jesus foi doação. Tudo que a gente lê no Evangelho, a gente vê aquele imenso amor por todas as pessoas. Ele se desloca para ajudar uma pessoa e uma pessoa toca nele e é curado. Esse amor. Então, assim, a gente está caminhando para a gente se tornar um pouco melhor, e Jesus deu esse exemplo de como ser um pouco melhor. E Jesus é essa face que às vezes a gente dá conta de entender esse amor de Deus. Se Deus é amor, é abstrato ainda, vamos colocar Jesus aqui. Jesus viveu o amor. E aí a gente vê esse amor mais do nosso lado mesmo, assim, olha, tá no Evangelho aqui como é que ele agiu com Maria de Magdala, né? Tá aqui no Evangelho como é que ele acolheu, como é que Pedro negou e ele estava lá com Pedro, né? Assim, Pedro. Então, assim, amor, amor. Não procurava perfeição nas pessoas, amava. Amava e sabia que o ser humano tinha a luz que era para resplandecer no momento, mas estava presente, né? Então, e aí, voltando aqui no livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel e Chico Xavier, né, Chico Xavier psicografou, fala assim, ó, se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então, o convite aqui, olha, de Emmanuel, que a gente purifique o coração, que a gente vai conseguir ver Deus em toda parte, a gente vai identificar Deus em tudo, a presença de Deus está em tudo. E a gente vai entender lá, vai compreender que a esperança do Criador em nós, né, ela não diminui, ela não fica fraca, ela não esmorece em ninguém, todos nós, né, somos essa esperança do Criador de que a gente dê conta, a gente sabe que essa evolução é no passo de cada um, é cada um que vai escolhendo como caminha, mas ela vai acontecer, né, ela é uma coisa que Deus criou para a gente se tornar cada dia melhor, então essa esperança não esmorece em criatura alguma. Todos nós somos uma esperança de Deus lá, de que a gente evolui, de que a gente se torne melhor, né? Que a gente cada dia é melhor. E por último aqui, Chico Xavier, lá com Humberto de Campos, ó, ninguém no mundo já conseguiu se elevar à altura que o Senhor as colocou. A beleza e a amplitude dos elos afetivos. De novo, ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor a colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens, no círculo divino da família universal. Então, isso que eu grifei aqui, olha, qual é o objetivo aqui, né? É reunir pelo amor todas as nações e todos os seres humanos, no círculo divino da família universal. Então, quando a gente vê num momento igual a gente está agora, que ainda tem uma divisão ainda muito de o país tal com o país tal, que comprou isso, que ainda a gente não está nessa família universal. Mas por isso que lá, ninguém no mundo conseguiu, ainda não tem essa família entre as nações, individualmente tem pessoas que podem ter, mas o mundo ainda está dividido, mas o objetivo é que a gente né, se veja todos como irmãos, como parte dessa família universal, como um Deus Pai, Deus bom, amoroso, esse Deus que nos dá a chance de estar reunidos aqui hoje, aprendendo um pouquinho mais, né, dessa doutrina abençoada que nos consola, que nos dá força, que nos faz querer ser um pouquinho melhores a cada dia. Então, muito obrigada pela oportunidade, agradeço imensamente.